Oi pessoal, sou professora Milene de Língua Portuguesa e estou aqui hoje para falar um pouquinho, não é uma análise completa demais, é mais um direcionamento para a leitura da obra de Guimarães Rosa, né? Que é o Campo Geral, que inicialmente foi publicado dentro do livro Corpo de Baile, em 1956, e são 7 novelas que depois elas foram publicadas separadamente, certo? O que é importante aqui? Bom, o importante é, primeiro, a gente falar do autor, do Guimarães Rosa, tá? Então, Guimarães Rosa, ele é um escritor que ele participa da chamada terceira geração modernista, tá? Então, assim, isso já é importante, porque essa terceira geração é algo mais intimista, tá? É uma geração que vai fazer uma análise, uma autoanálise, ela tem um propósito diferente do que a segunda geração. Vou citar uma obra da segunda geração para vocês terem uma ideia. Acho que muitos conhecem Vidas Secas, do Graciliano Ramos. O que acontece no Vidas Secas? O Vidas Secas é um romance que ele é focado, né, no que a gente chama de literatura engajada, tá? É aquela literatura que vai apresentar os problemas sociais e para ela ser engajada, ela além de apresentar, ela entra com uma proposta e ela pensa numa determinada mudança, tá? Aqui nós já estamos trabalhando com essa terceira geração. Tudo bem? Só para vocês se localizarem. Outra coisa que é importante falar a respeito do Guimarães é que a principal, o que vem à cabeça, né, a princípio, quando a gente pensa numa obra de Guimarães, é a linguagem, tá? Então, assim, a linguagem é bem complicada, tá? É uma linguagem que ele trabalha com 2 pontos. Então, o que ele faz? Primeiro, que ele retrata muito, né? Ele retrata Minas, né? Onde ele nasceu, e ele retrata sempre o sertão do sertão lá de Minas. Sabe aquele povo que tá lá, né? Meio que esquecido? Então, a linguagem, ela já vem uma linguagem de lá, própria daquela região. Gente, o Guimarães, ele conhecia, ele sabia o que ele estava falando. Ele tinha pesquisado, ele tinha vivenciado. Então, ele traz uma linguagem que já é uma linguagem, assim, muito própria, tá? Fora isso, por ser conhecedor de mais de 8 idiomas, ele trabalha com o chamado neologismo. Então, assim, todas as palavras que são criadas por Guimarães, elas não são criadas ao acaso, tá? Elas são criadas, então assim, ele pega o início de uma, o final da outra, junta e dá aquela ideia, né, que ele está tentando sugerir. Então ele sabe o que ele está fazendo, né? Então, e essas palavras não são palavras que são encontradas num dicionário, porque são chamadas de neologismos, palavras novas, criadas, tá? Então, assim, tem grandes, né, críticos literários que falam assim: o segredo de ler Guimarães é você não ficar parando e não ficar procurando palavra por palavra. Se você fizer isso, você não lê Guimarães, você não consegue. Então é como se fosse assim, você vai entendendo no decorrer da história e vai se adaptando, né, àquele linguajar e vai conseguindo entender o que ele está passando. Tudo bem? Então vamos lá. A história é uma história que trabalha, logo vocês vão entender, né? Então eu coloquei aqui, ó, em destaque amor, infância, amizade, violência, fé, tudo que está aqui em amarelo, tá? São temáticas trabalhadas nessa obra, tá? Então, como isso é feito? Muitos falam que, assim, é algo um pouco autobiográfico dele, que, né, ele costuma pegar em obras e trabalhar com a infância. Então, ele coloca, né, um menino, uma criança, para contar aquilo, para ser protagonista da sua da sua história. Quem é o protagonista aqui? Miguelinho, tá? Então, nós temos aqui Miguelinho, tá? Esse é o personagem principal. Na história, ele tem entre 7 e 8 anos, tá? E ele vive na cidade chamada Mutum. Deixa eu ver onde eu vou explicar aqui pra vocês. Ó, Mutum. Mutum
é um palíndromo. Vocês sabem o que é um palíndromo? Palíndromo, desculpa. É que você lê ela daqui, né, para lá e daqui para cá, ao contrário, e dá exatamente a palavra. Tudo bem? Isso é palíndromo, tá? Então, por quê? Ele fala que essa cidade, tá, onde o Miguelín vivia, é uma cidade. Então aqui tem uma vala, né? Ele vive aqui, então essa é uma cidade, tá? Entre duas montanhas. Como esse M, ó. Tá vendo? O próprio nome, o seu significado, desenham a cidade retratada. É essa ideia. Tudo bem? Vou apagar aqui para não ficar muito bagunçado para depois vocês tirarem um print, certo? Então, esse menino, ele tem uma ingenuidade aí dele e ele consegue enxergar a vida de uma maneira muito dele, muito pessoal, né? Então, é a história de vida do Miguelín. Então, o que acontece com o Miguelín, né? O Miguelín, ele percebe a mãe dele numa tristeza, tá? Ele tem afeto pela mãe, tá? O carinho que ele tem nessa família é pela mãe e por um dos irmãos. Então, vamos lá. Quem são os irmãos? Dito, Adrelina, Tomezinho, Chica e o Liovaldo. O Liovaldo, ele era o único que não morava com eles em Mutum. Ele morava na cidade com o tio Osmundo, ok? Ele tem carinho por quem? Pelo Dito, tá? Então, assim, a relação afetiva dessa família, né, pelo menos pro Miguelín, se constrói com esse irmão, que ele tem um carinho muito grande, e com essa preocupação excessiva que ele tem com relação à mãe. Quem é a mãe dele? Tá aqui, a Nhanina, tá? E o pai? O pai, o Bernardo, ou Nhobero, tá? Tem aí uma relação muito complicada, tá? Ele, na verdade, ele é uma pessoa agressiva, ele é uma pessoa, ele viu já o pai bater na mãe, o pai já deu uma surra nele também, várias surras nele. Então, o pai é uma pessoa assim, que ele jura, né, no decorrer da narrativa, ele fala, um dia eu vou matar o meu pai, porque ele tem uma coisa muito forte com relação a esse pai. A mãe não, a mãe já é o contrário. Inclusive falam, alguns críticos falam, no chamado complexo de Édipo, tá? Então aqui, daquela relação muito forte, né? Muito afetiva com relação à mãe. Bom, eles moram na cidade do Mutum, né? E num sítio, inclusive a avó materna, que é chamada avó Isidra, e o tio Terês. Esse tio é paterno. Tudo bem? O tio Terês. E eles moram lá as coisas vão acontecendo, então ele vai relatando, narrador, terceira pessoa onisciente, tudo bem? Então é aquele narrador que ele está de fora e não está, né? Ele conhece muito bem toda aquela parte, pensamentos, angústias, ações do personagem principal, que é do Miguelín, então ele pode contar isso com propriedade, tudo bem? E tem uma primeira situação que o Miguelín, ele vai para ser crismado em uma outra cidade, aí ele escuta, né, falar bem de Mutum, fala que a cidade é bonita, ele chega, tenta alegrar a mãe, fala, nossa cidade, né, mãe, não é algo esquecido, né, tenta... Bom, e aí vai. O que acontece, tá? Acontece uma briga muito entre família aqui com o tio Terês. Essa avó Isidra já nunca gostou do tio Terês. E fica algo sugestivo de um relacionamento entre o tio Terês, que é o tio paterno, com a mãe dele, a Nhanina. E aí acabam expulsando o tio Terês. O tio Terês vai embora, certo? E as coisas vão acontecendo. Tem o cachorrinho dele que acaba morrendo também.
e o Miguelin, em cada situação complicada que ele vai passando na sua vida, ele adoece, tá? E sempre tem, ele é curado como? Através de curandeiros. Qual que é o papel do curandeiro? Então, assim, pensem na obra sempre do Guimarães com aquele sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É a mistura, sincretismo, tá? Então você tem a fusão aí de várias religiões. Se ele fala do curandeiro, tá? Então quando a gente pega a Sagarana, que é a obra anterior a essa, ele fala também do preto velho, ele fala da feiticeira, ele fala do padre, então ele faz uma mistura aí. Aqui o curandeiro, né, que, vamos pensar, uma cidade tão isolada, né, tão lá no sertão, então como que, né, o médico, será que tem algum tipo de acesso? Então tem toda aquela parte social que a gente conhece. Tudo bem? Bom, aí o que acontece? Aparece para trabalhar num determinado momento aí na parte rural o Luiz Altino, tá? O Luiz Altino, aí o que acontece? Ele começa a perceber que a mãe dele voltou a ficar feliz, né? E fala, nossa, né? Percebe alguma coisa. Bom, aí é quando a tragédia de fato acontece, tá? Então a gente tem aí o pai percebendo isso, acaba matando o Luiz Altino, acaba se matando, né? Ele se enforca, se não me engano, ele se enforca. E o Miguelin, em cada situação, ele vai adoecendo, tá? Para comprovar que a mãe teve sim um caso com o tio Terez nessa volta, né? E acaba ficando com a mãe dele, certo? Bom, mas tudo vai acontecer com a chegada desse médico, o Lourenço, que ele chega na região, né? E quando ele vai consultar o Miguelin, ele percebe que o Miguelin é uma criança diferente, né? E ele começa a olhar para o Miguelin e fica todo, né? E esse médico usa óculos, tá? Ele é míope, inclusive falam que tem muita associação desse médico com o próprio Guimarães, quem era o Guimarães. E aí o que ele faz? Ele tira, né, seus óculos e coloca no Miguelin. E o Miguelin desperta para uma outra vida, tá? Ninguém nunca tinha percebido que ele era míope. Então, será que tudo que Miguelin enxergou, ele enxergou de fato? Ou que tem aí algo interior dessa criança extremamente especial e que mesmo não enxergando, né, não usando os olhos para enxergar, ele enxergava através de sentimentos, através, né, de alguma outra, né, que tem alguma outra possibilidade? E assim, para terminarmos, eu gostaria de falar de de algo muito importante nas obras do Guimarães, que é o que nós chamamos de movimento de ascese. Vou colocar aqui para vocês, tá? Ó, ascese. Ascese é algo muito trabalhado na obra de Guimarães. Então, o que é assim? Vou explicar rapidamente para vocês. Ascese é você, tá? Você passa alguma provação em vida, tá? Então você passa por alguma coisa acontece de fato na sua vida e por conta daquilo você tem uma elevação espiritual. Você passa a enxergar e a vivenciar de uma, né, de uma outra maneira, tá? Então é um acontecimento muito marcante e que faz você olhar de uma outra maneira. O que tem um movimento de ascese muito forte, se alguém já teve contato com Sagarana, é a hora e a vez de Augusto Matraga. Então, Augusto Matraga, ele tem exatamente essa característica, né? Ele é aquela pessoa da cidade que se acha, né, o bonzão, ele mata todo mundo, ele tem um ar assim, sempre de superior, e as coisas vão acontecendo na vida dele, e que no final a própria redenção dele é ele morrer, tá? Então como se tivesse ele
tem essa redenção. Aqui no Miguelinho tá exatamente para se pensar o que acontece com o Miguelinho quando ele passa a enxergar de uma maneira diferente, quando ele recebe, né, esse óculos do médico. Então, assim, o que de fato fez essa criança mudar e ter e agir de maneira diferente. Tudo bem? Eu acho que é mais uma orientação para que vocês agora leiam o livro, né, e consigam pontuar o que a gente falou aqui na própria obra. Tudo bem? Então eu vou deixar para vocês tirarem um print, tá? E boa leitura para vocês. Até mais!